esperando que estejam todos bem-humorados, porque nós gostamos da alegria. E para ouvir falar de felicidade, precisamos estar felizes, né? Quem está feliz hoje aqui? Oba, todos. Quem está infeliz? Oba, tem a plateia que eu queria, né? É merecimento isso, né? Muito bem, então nós vamos falar de uma figura notável da história, tão grande que é, ele não coube na história da filosofia, ele dividiu a filosofia, assim como Jesus também não coube na história, também dividiu a história. Então temos antes de Cristo e depois de Cristo. E na filosofia temos antes de Sócrates e depois de Sócrates, né? Então Sócrates, quem aqui já ouviu falar de Sócrates? Okay. Muita gente já ouviu falar. Quem aqui já estudou Sócrates? Bom, na realidade, quem estudou Platão, né? Porque Sócrates, assim como Jesus, também não deixou nada escrito, né? Então, como é que nós vamos abordar o caso da felicidade segundo Sócrates, né? É porque, na realidade, ele teve muitos discípulos, e dois deles, Xenofonte e Platão, escreveram sobre os seus ensinamentos. Ele era um homem, nasceu no ano 470 a.C. e ele foi inicialmente soldado, escultor, senador e depois, mais já para o final da sua vida, ele foi então filósofo. E ele acreditava que tinha um espírito que ele chamava de démon, ou seja, a palavra démon na Grécia não tinha essa conotação que tem na Igreja Católica, que as pessoas pensam que démon ou demônio é o espírito do mal. Na palavra grega significa simplesmente espírito neutro, seja ele bom ou seja ele mau, é o que significa. Então ele dizia que tinha um espírito que lhe falava desde muito jovem, desde criança, e que o inspirava, né? Então, que lhe dizia o que ele tinha que fazer, mas não como é que ele tinha que fazer. Isso era uma coisa que ele tinha que descobrir ele mesmo, né? Então, Sócrates, o pai dele era escultor, como depois ele também foi, e a sua mãe parteira, né? Ele foi casado com uma senhora muito nervosa, chamada Xantipa, e teve 3 filhos. Não sabemos a história dos 3 filhos dele, o que é que lhes aconteceu, mas sabemos que tem algumas histórias típicas com a referida esposa dele, que era uma mulher muito brava. Mas hoje não vamos falar dela, até porque estamos a falar da felicidade. Ela era um pouco rabugenta, então logo não era muito feliz, né? Mas às vezes, né, quando a gente conhece uma pessoa e admira muito, é muito legal, a gente admira. Mas quando é casado com essa pessoa, às vezes não é tão engraçado, né? Então eu acho que era o caso dela. Todo mundo gostava dele porque não era casado com ele, né? Mas o caso dela era diferente. Então, o nosso amigo Sócrates, ele teve uma vida um pouco diferente, mas ele acreditava, e ele foi o primeiro filósofo. Antes, os filósofos gregos, desde Tales de Mileto até então os filósofos, eles se preocupavam o que era o início das coisas, de onde tudo derivava. Então eles estavam procurando tudo na natureza, né? Nos elementos, na água, no fogo, no ar. Então eles tratavam disso, de onde vem tudo. Sócrates começa então uma outra visão, né? Ele então quer saber o que é a essência do homem. O que é o homem? Então ele diz que o homem é uma alma, é um ser, é um espírito imortal. Então ele vem trazer toda uma nova ideia, né? Toda uma nova filosofia. Então ele tinha um hábito. Ele era uma pessoa que andava pela rua. Diz Platão que ele não era um homem bonito, por isso eu não trouxe a foto dele. Dizem que ele era um homem com os olhos muito esbugalhudos, assim, um pouco atarracado, baixinho. Nada contra os baixinhos, né? Diga ele. Mas não era muito bonito. E ele tinha a mania de andar pelas ruas e perguntar às pessoas o que elas achavam da vida. E isso para ele é que era filosofar.
Então ele tinha um método. Ele chegava para alguém e fazia uma pergunta à pessoa. Aí a pessoa que achava saber, ele respondia de acordo com o seu entendimento do que era aquela coisa. Ele então, se fingindo de que não sabia disso, começava a interrogar sobre aquela mesma situação ou sobre aquela questão que a pessoa dizia saber. E muitas das vezes a pessoa, ao discutir com ele, ficava muito evidente que a pessoa afinal não sabia de nada. Isso lhe ganhou muitos inimigos. Porque uns gostavam da história e se tornaram seus discípulos. Outros ficaram inimigos ferozes. Porque eles se sentiam ridicularizados por ele. Então, entre esses, os poetas, os políticos e muitas pessoas que se achavam com muito conhecimento. Então, ele diz na sua apologia que os inimigos deles começam quando o seu amigo Xenofontes foi ao templo de Delfos. No templo de Delfos havia uma pitonísia, que nós espíritas chamaríamos de médium, vidente. Então ele foi ao templo de Delfos e a pitonísia disse, ele lhe perguntou que ele era o homem mais sábio de Atenas. E então ela lhe disse que era Sócrates. E ele veio a correr como um bom amigo e dizer que a pitonísia lhe tinha dito que ele era o homem mais sábio da Grécia. E ele diz, mas logo eu que sou ignorante, que não sei nada, tem alguma coisa errada. Bom, a pitonísia, os deuses não podem estar errados. Então logo eu tenho que descobrir isso. Então ele dividiu, pensou e escolheu 3 profissões. Então ele foi procurar um político, porque ele achava que os políticos eram pessoas muito inteligentes do mundo do conhecimento, e foi conversar com ele sobre muitos assuntos. E dentro da política, aquele sujeito sabia muita coisa, mas dentro do geral, das coisas gerais, ele percebeu que o homem tinha muito pouco conhecimento. E ele já ficou um pouco decepcionado, falou, bom, não são os políticos então os mais sábios. Foi procurar os poetas, e assim sucessivamente. E foi procurando mais pessoas, eu acredito que eram trabalhadores manuais, braçais, porque ele procurou de vários níveis, né? Então, depois de tudo aquilo, ele ficou convencido, então, de que a pitonísia, ou o deus do oráculo, estava certo. Que ele, então, devia ser o homem mais sábio de Atenas, mas por um motivo. Porque ele era o único que tinha conhecimento da sua própria ignorância. Porque ele só sabia, isso é uma frase muito conhecida, ele só disse que só sabia que nada sabia. Então ele diz que o homem, né, deve procurar sempre a verdade. E como é que ele vai procurar a verdade? Através do auto-questionamento. Nós devemos nos questionar. Quem sou eu? Por que estou aqui? De onde venho? Para onde vou? E nós vamos ver que muitas das vezes nós viemos aqui e estamos aqui. E se alguém diz, de onde vem? Venho do Brasil, venho de Portugal. Né? Nós vimos uma duração muito limitada, muito finita. Né? E nós temos que ver que nós não somos, só somos espíritos eternos, imortais, que vimos de muitas encarnações. E ele já era um espírito, obviamente, com muito conhecimento, e por isso se questionava dessa maneira. Então, o objetivo dele, né, era questionar. Esse era o método socrático, questionar. Então, ele usava um método que se chamava maêutica. Tá? Maêutica, o que significa maêutica? Maêutica significa tirar, dar ao parto, trazer de dentro para fora. Então, como a sua mãe era parteira, ele dizia que a mãe ajudava a criança a nascer. Tirava dentro da criança do útero da mãe. E ela ajudava a trazer as ideias do cérebro, da cabeça dos homens. Era o mesmo processo, coisas diferentes. Então, a esse nome foi dado a ele. E ele usava, então, todo o seu trabalho era, ele andava pela rua, então ele perguntava a uma pessoa, então fulano, e tem mais,
Ele perguntava a qualquer um. Ele não perguntava só aos sábios, ou só este, só aquele. Ele perguntava aos escravos, às mulheres, às crianças, a todo mundo. Ele queria saber a opinião de todo mundo. Então ele ia passando e ia perguntando: o que você acha da virtude, por exemplo? Aí a pessoa começava a dizer: eu acho a virtude, isso, aquilo. Ah, mas você acha isso mesmo? Então aí ele ia discutir sobre o que a pessoa acabou de explicar. E a pessoa falava: mas nunca tinha pensado desse ponto de vista. E então se travava um diálogo, né? E esses diálogos, então, é que foi mais tarde Platão que os escreveu, né? Então há vários diálogos, que na realidade ninguém se sabe se exatamente aconteceu daquela maneira, porque não existe como nós sabemos. Mas Platão foi o que mais escreveu sobre Sócrates e o faz, né, um dos personagens principais dos seus diálogos. Então ele está no diálogo Apologia de Sócrates, que então é o dia do seu julgamento. Então, como Sócrates tinha essa ideia de andar pela rua falando e tal, como já disse, criou alguns inimigos. Então tiveram 3 pessoas que foram e então o acusaram de 2 crimes. Primeiro, de não crer nos deuses atenienses, e segundo, de corromper os jovens. E então acusaram perante muitos juízes, que eu acho que eram 500 juízes, e eles queriam acusar que ele, se fosse condenado, então ele iria ser morto. Então Sócrates, a sua mulher, quando ficou sabendo, ficou desesperada, né? Como qualquer mulher, mesmo que não gostando do marido, ficava desesperada, né? Então mandou chamar implorou que ia chamasse alguém que era muito eloquente e que sabia muito bem falar para defender. Quando chamou e ele deu a sua versão do como é que o iria defender, ele falou: ah, não, eu me defendo sozinho, não sou tão eloquente, mas eu não é isso. Então ele é acusado por essas 3 figuras: o primeiro, Mileto, que estava defendendo os políticos, depois mais 2 pessoas que eu não lembro o nome agora, então ele vai fazer uma defesa, a sua própria defesa, e fala, acredito que durante 3 horas, eu acho, aproximadamente isso, posso estar equivocado. Então ele fala durante muito tempo. Então ele vai contar a história, por que tem os primeiros inimigos, e contar aquela história que eu já contei no início, né? E ele vai falar o porquê de ele fazer isso, porque ele acha que ele foi enviado de Deus para ajudar os homens a chegarem à verdade. Não foi por um outro motivo que não esse. Porque, né, o que diz Jesus? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então Sócrates já pensava que era isso mesmo. Ao termos acesso à verdade, e nós não vamos ter acesso à verdade sem nos questionarmos, sem cogitarmos e sem fazermos as perguntas várias vezes de maneiras diferentes para podermos ver as várias vertentes, né? Porque às vezes o que nós temos é opiniões. Temos a opinião de uma certa determinada coisa. Não quer dizer que aquilo seja verdade, né? Nós temos que aprender isso. Então ele vai se defender, e aí ele se defende muito bem, e no final, quando o júri vai votar, ele acaba sendo condenado à morte, condenando à morte para beber cicuta. Cicuta é uma planta venenosa que, bebendo da sua extração, você vai morrer em prazo de minutos. Só que quando todo condenado em Atenas, quando era condenado à morte, ele tinha o direito de falar. E ele não tinha falado tudo, né? Ele falou um pouco mais. Então lhe perguntaram o que ele sugeria. Então ele diz o seguinte: eu acho, se vocês me proporem que eu vá pagar uma multa, eu não tenho dinheiro para pagar uma multa, então é irreal, não posso propor isso. Se vocês me proporem que eu vá para um outro país, se os meus conterrâneos atenienses não me aguentam, imagina os estrangeiros. Também não vai dar certo. Então eu proponho que vocês me
desempenho no lugar onde tinham as pessoas de bem, as pessoas tinham muita honra, e me alimentam e me deem uma pensão. Bom, acho que isso não caiu muito bem nos juízes, né? Essa era... Mas por quê? Porque um filósofo, a maneira de encarar a vida é muito diversa de uma pessoa que não faça essas cogitações diárias. Então ele diz, e nós vamos ver aqui numa pequena frase que ele diz exatamente na Apologia, as pessoas normalmente têm medo da morte, mas ele não tinha medo da morte. Então ele diz assim: se a morte é como uma passagem deste para outro lugar, se é verdade o que se diz, que lá se encontram todos os mortos, qual bem que poderia existir, ó juízes, maior que este? A morte, a gente sai daqui e vai encontrar todos aqueles que a gente amou. Qual é o problema? Não vejo mal nisso. Então, se vocês me querem matar, porque isso na verdade eles estavam matando ele, porque não existia um mal, ele não tinha feito nenhum mal à sociedade, porque ele se defende e fala que se ele diz, que se eles estavam afirmando que ele corrompia os jovens, eles dizem: onde estão os jovens que eu corrompi? Está ali o fulano, o ciclano, o pai deste, o tio daquele, eles que venham aqui então dizer se eu os corrompi. Ninguém se levantou porque ele não corrompia ninguém. Então, se vocês, os atenienses, o júri, para aqueles que me acusaram, porque não foram todos, porque a diferença foi muito pequena entre aqueles que o acusaram e aqueles que o absolveram, para esses que me acusam, vocês estão me matando, porque não é uma causa justa. E para aqueles que dizem que eu não acredito em Deus, se eu sempre falei que há um Deus, que há um Espírito que me orienta, se eu fosse ateu, logo esse Espírito eu não ia acreditar, então é um contrassenso. Então na Apologia ele acaba com esta frase brilhante, depois de toda a sua retórica, depois de toda a sua defesa, ele diz então assim: e agora, juízes, já é hora de nos irmos, eu para a morte e vós para a vida. De qual de nós tem a maior sorte? Isso ninguém sabe, só Deus. Então, onde é que nós vamos pegar aí na felicidade? Porque para Sócrates, a morte não é o fim. Para ele, a morte não é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano. Para ele, é uma passagem. E isso vai estar escrito num do diálogo de Platão, Fênelon, ou que se pode dizer também sobrevivência da alma, Fedon, sempre resolver isso, Fedon, onde ele vai então, é um diálogo só dos seus discípulos com ele na prisão. Porque os seus discípulos, assim como nós, temos medo de perder aqueles que a gente ama. Então, eles estavam preocupados que ele ia morrer. Então, eles foram propor-lhe que ele fugisse. Que não acreditavam como é que ele podia deixar a mulher, os filhos e a eles mesmos, coitados, sozinhos. Isso não estava correto. Ele já tinha subordinado os guardas, já tinham pago uma boa quantia, e depois ele só saía pela madrugada e estava tudo certo. Mas ele disse: como é que eu posso fazer isso? Eu, que sou um cidadão de Atenas e que respeito a lei, eu que sou filósofo, e para o filósofo, a morte não diz grande coisa. A morte é uma passagem, na realidade é uma bênção, porque o corpo, e repara aqui, os espíritos também nos dizem isso, o corpo está preso, o espírito está preso no corpo. Então o corpo é um empecilho para o espírito que quer ser livre. Nós, espíritos, que é o que ele diz que nós somos,
é a essência do ser. Nós hoje estamos Maria, Manuel, João, Joaquim, mas nós somos o Espírito. Nós estamos neste corpo temporariamente, mas logo vamos deixá-lo e vamos ter uma outra personalidade, ou vamos ter uma outra personalidade, mas somos sempre o mesmo Espírito. Então, para ele vai discursar com os seus discípulos, porque os seus discípulos chegam a cogitar que aquilo que ele está fazendo é um suicídio. Ele fez, não é um suicídio, porque ele se defendeu perante os juízes, mas eles continuaram acusando. Mas porque ele queria falar de uma felicidade que na Terra não existe, que nós não conhecemos na Terra. Porque mesmo os Espíritos nos dizem que a felicidade aqui é muito limitada, que a felicidade maior não é deste mundo, que a felicidade é para aqueles que o melhor que fizerem aqui nesta encarnação, o quanto de melhor fizerem, mais vão ser felizes no além. Então ele faz todo um grande discurso aos seus discípulos para tentar lhes mostrar que ele não era um coitadinho, que não era um desgraçado, que coisa horrível que ia acontecer. Ele estava lhes falando que havia um outro lugar, que a alma, ela sim, ele começa a falar do contrário. Ele diz, há sempre a lei contrária. O bom só pode ser bom porque já foi mal. O pequeno só é pequeno porque tem um grande. E assim ele começa-lhes a falar que a vida, na realidade, que a morte só acontece no corpo físico. Mas o espírito é eterno e vai para o Hades, que eles chamavam de Hades, e aí ele vai se encontrar, no caso dele, o meu espírito vai se encontrar com os deuses, com os grandes homens, e lá nós iremos compartilhar as nossas ideias, e aí vamos ser felizes. Porque ele viu o quê? Ele viu o corpo atrapalhando o espírito. Ele veio e se sentia que ele veio fazer uma missão. Ele era um missionário, e a gente sabe o que ele foi. Que a obrigação dele e a missão dele foi alertar o homem, foi conscientizar o homem a se questionar, a se ver como um espírito imortal. E isso ele conseguiu fazer. Mas aí dependia do homem depois continuar esse questionamento. Porque ele pega aquela frase que muitos lhe dão a ele, mas não é dele, estava escrito lá no templo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo. Então ele acha que o homem que mais se conhecer a si mesmo, mais fica perto da felicidade, mais atinge a felicidade. Aquele que é mais ignorante é o que está menos evoluído. Então os espíritos, quando vêm nos dizer que nós na Terra temos como missão evoluirmos, já é algo que ele veio nos dizer antes. Aliás, e a gente sabe que ele, Sócrates e Platão foram os precursores do Espiritismo. Vamos ver no Livro dos Espíritos, estão no Evangelho segundo o Espiritismo, e está lá em todas as suas mensagens. Por quê? Porque estas ideias, elas vieram antes de Cristo. Veio Cristo, depois veio o Espiritismo, falando das mesmas coisas que esse homem, que esse sábio da antiguidade, há mais de 5.000 anos já veio nos trazer, né? Então não é coisa nova. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas reencarnação, isso é coisa do Espiritismo. Não, é coisa de Sócrates, lá 5.000 anos, 500 anos antes de Cristo. E as pessoas ainda acham que isso é uma coisa nova. Agora, nós, ou muitos de nós, não podemos generalizar, ainda não tomamos o conselho nem de Sócrates, nem do Cristo. Quando ele diz homem, o homem, e isso se atribui a Platão, o homem sem questionamento, o homem sem se questionar, vive uma vida, não é digna da vida que leva. Então nós precisamos nos questionar, nós precisamos saber pelo menos o que é que nós estamos fazendo aqui, para que viemos para aqui, né? E ao nos aproximarmos
da nossa verdade, ou do que é mais perto do que seja a nossa verdade, mais nós seremos felizes. E então o que é que Sócrates veio nos dizer? Que os bens da terra são temporários. Ele nunca se preocupou com nada, ele não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele parecia um mendigo, andava pelas ruas da Atena com aquela bata branca, não pensava em dinheiro, não pensava em conquistar, deixar para os filhos grandes casas, grandes coisas, não. Porque a preocupação dele era com o Espírito. Como é que Jesus nos ensinou? Não amigalhas na terra, tesouros, nem ouro nem prata. Isso vai ficar aqui, é perecível. Então, o que é que Sócrates veio dizer? Aquilo que nós vamos levar conosco de bom para o outro lado. Então, esse ensinamento de Fedor é exatamente isso. Todo o diálogo vai nos mostrar que nós precisamos, primeiramente, não ter medo da morte. Porque a morte é um corpo físico que se deixa para trás e que, eventualmente, nós vamos ter outro. Nós tínhamos aqui uma parte do diálogo de Fedor, onde ele vai falar exatamente sobre isso, mas nós não vamos ter tempo de ler, porque ela é um pouco longa. Mas só para ficarmos convictos que nós, sim, podemos ser felizes. Porque às vezes nós, vivendo aqui na Terra, gostamos de ser infelizes, gostamos de ser coitadinhos. Traímos para nós, como a gente estava se falando aqui, né, da atração, da lei da atração. Todas as problemáticas. Parece que precisamos ser infelizes. Às vezes você conhece pessoas, não sei se vocês conhecem, se sou eu, que só acontece desgraça. Você fala, como é que pode? Parece que a pessoa não quer ser feliz. E às vezes, mas a culpa não é minha. Olha o que me aconteceu. Gente, vamos começar a vibrar numa outra faixa. Vamos dar valor para aquilo que realmente tem valor. E o que tem valor? Depende da nossa concepção. Se nós formos materialistas, o que tem valor é aquilo que a gente adquire na Terra. Tenho quantas casas, quantos carros, quantas mulheres, quantas... é isso que a gente pensa. Mas se nós formos espiritualistas, neste caso espíritas, nós vamos dar valor para as coisas, vamos dar valor para as coisas do Espírito, que eram essas coisas a que Sócrates dava valor e que tentou nos mostrar. Porque muitas vezes nós entramos num emaranhado de coisas das quais nós não temos necessidade. Nós entramos em questões, em problemas, e aquilo vira uma bola de neve. Quando a gente vê, parece que a gente já não consegue sair mais. Nós temos que ver aquilo que a gente não precisa e ficar só com aquilo que a gente precisa. E se nós fizermos uma análise de que aquilo que é necessário e daquilo que é supérfluo na nossa vida, isso conta com os pensamentos também, nós vamos ver que nós conseguimos viver e ser felizes com muito pouco. É exatamente aí está a grande problemática do ser. Nós somos seres de consumo, porque achamos que é no consumo, que é adquirir mais e mais e mais, que vamos adquirir a felicidade. E a felicidade não vem das coisas materiais, nem do adquirir bens. A felicidade vem de dentro para fora, não de fora para dentro. E quando nós, como seres que somos, todos espíritos imortais, conseguimos conceber e vivenciar essa verdade, aí nós seremos mais felizes. Porque hoje em dia, se eu não tiver o carro, o telefone, isto e aquilo, eu sou uma pessoa muito feliz. Então eu vou fazer o seguinte: eu para ter tudo isso que o meu vizinho tem, a minha cunhada e o meu sobrinho, então eu vou arranjar mais uns 3 empregos, e aí eu vou comprar mais, e aí eu tenho que arranjar mais um, aí daqui a pouco eu estou cansada porque eu não aguento mais trabalhar, aí eu sou muito infeliz. Mas não teria sido se não precisava daquilo tudo. Porque como é que as pessoas vivem? Antigamente todo mundo vivia sem um celular. Hoje em dia é quase assim: sem celular o povo se acha despido. Como é que eu vou viver? Está sempre à procura do bicho. Não, gente. Vamos olhar para dentro. Principalmente com a caçação de Pokémon, né? Qualquer dia nós vamos passar a nossa vida e não reparamos naquilo que realmente tem valor. Então hoje a chamada de Sócrates para nós
é nos questionarmos o que é que realmente me faria feliz, mas ir bem dentro, né? Porque às vezes a gente pensa que é o outro que vai nos dar a felicidade, que é o outro que vai nos fazer feliz. Não, o outro pode acrescentar a nossa felicidade, mas nunca vai nos fazer feliz, porque a única pessoa que pode ter esse poder somos nós mesmos. Muita paz a todos.